Muito bem, irmãos, vamos iniciar a nossa jornada no Sermão do Monte, conforme eu falei lá na introdução. Eu quero te convidar a você sentir aquela brisa, você se assentar ali aos pés do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem de tão profundo para nos ensinar nessa palavra. Lembro a você que o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, deve ser lido, deve ser uma das páginas mais manuseadas na sua Bíblia, mais amareladas de tanto você manusear esse texto. Leia, releia, se possível decore, deixe isso entrar pelos seus poros, deixe entrar nas suas veias e dominar todo o teu ser. Hoje nós vamos começar então, de fato, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, e nós vamos falar das bem-aventuranças, né? É o que Jesus chama de bem-aventurados são aqueles. E nós precisamos entender o significado de bem-aventurados. Algumas versões bíblicas chamam bem-aventurados de felizes, né? Mas é por uma questão de tradução, e geralmente as Bíblias assim, elas não carregam todo o peso da palavra lá na língua original do grego, né? Dá para a gente entender que felizes são os pobres de espírito, mas a ideia aqui não é felicidade. Bem-aventurança não é felicidade. E eu quero te levar um pouquinho mais profundo para a gente sair da superfície e entender um pouco a respeito disso. Quando Jesus fala aqui bem-aventurado, bem-aventurado significa plenamente satisfeito, né? Não vamos confundir isso com feliz, né? Porque a felicidade tem a ver com as circunstâncias, né? Você está feliz quando perde alguém? É claro que não, você está triste. Você está feliz quando um filho nasce? Muito feliz. Você está feliz quando você é aprovado naquela proposta de emprego? Está feliz. Quando você é demitido, você está feliz? É óbvio que não. Você fica triste, né? Quando um filho adoece, você fica triste. Quando alguém é curado, você fica feliz. Então não vamos confundir, de fato, embora em algumas Bíblias estejam felizes, tudo bem, não é que esteja de todo errado, mas é uma tradução um pouco mais para facilitar um pouco o entendimento, principalmente daqueles que são mais novos aí na caminhada. Mas isso é na superfície, como eu disse. Mas indo para o fundo, bem-aventurado tem um sentido mais profundo de fato. Significa plenamente satisfeito. Não confundir com ser feliz, porque felicidade tem a ver com a circunstância que você está vivendo. Feliz ou triste, nós temos, a nossa caminhada é assim, momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de felicidade, momentos de tristeza. A nossa caminhada é toda assim. Por quê? Porque isso tem a ver com a circunstância que a gente vive, dependendo da situação. Mas bem-aventurado não. Bem-aventurado significa plenamente satisfeito. E é óbvio que uma pessoa plenamente satisfeita, ela vive contente, com contentamento, sabendo que tudo aquilo que Deus dá pode saciar, né, a sua alma. Isso nos remete lá ao Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa? Se o Senhor é o teu pastor, você não precisa mais de nada. Ele vai cuidar da tua vida. Então você fica plenamente satisfeito quando o Senhor é o teu pastor. Então, o entendimento aqui de Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, é exatamente isso. Não depende das circunstâncias, mas é ser plenamente satisfeito, né? Mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis. Isso tem a ver, isso vai produzir em nós uma alegria perene, uma alegria eterna, que vem do fato de sermos salvos, de sermos morada do Espírito Santo. Nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhum acontecimento que nos cause felicidade ainda pode atingir a alegria que nós temos
por causa da salvação, por causa de sermos morada do Espírito Santo. A coisa mais maravilhosa que o Senhor pode fazer por nós é escrever o nosso nome lá no livro da vida com tinta vermelha, tinta com o sangue carmesim, e também fazer com que o Espírito Santo, que Ele mesmo, venha morar em nosso coração. Deus não tem mais que nos dar nada, pois a bênção maior, o que Ele tinha de mais caro, Ele já nos deu. O resto é bônus, o resto aí é pirulito que Ele nos dá para adoçar a nossa boca. Mas esteja plenamente satisfeito e que o teu coração esteja cheio de alegria em todo o tempo, porque você está salvo em Cristo Jesus e porque você é morada do Consolador, do Espírito Santo do Senhor. E aí nós vamos ver aqui no Sermão do Monte que Jesus vai falar sobre pessoas, né? Nós sermos bem-aventurados. Me parece, quando nós vamos ler aqui, parece que é assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, como se isso fosse algo nato, como se isso fosse algo da nossa personalidade. Mas não é. Isso aqui é um objetivo que nós temos que buscar. Às vezes nós pensamos, essa palavra de bem-aventurados mansos é para quem é manso, é para quem é dócil. Você vai ver que não, é para todos nós. Essa palavra do Senhor aqui, que vai nos causar uma satisfação plena, não é uma satisfação estática, ela é progressiva, ela se desenvolve à medida em que nós vamos nos enquadrando aqui nesses passos. Eu chamo de passos, de steps, né? De passos para sermos plenamente satisfeitos. Olhe para o capítulo 1 aqui, do verso 1 até o verso 13, como os passos que Jesus nos dá para sermos plenamente satisfeitos, alegres. Então, conforme você vai dando um ok, né, em cada ponto desse aqui, você vai ficando cada vez mais satisfeito, cada vez mais pleno, cada vez mais vivendo num alto nível. Então nós vamos ver aqui, ele começa falando no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. O que são pobres de espírito ou humildes? Aqui não tem nada a ver com pobreza material, aqui tem a ver com o reconhecimento da nossa impotência diante da nossa vida, diante das nossas lutas, e também vai falar de que nós somos dependentes de Deus. Pobre de espírito significa o reconhecimento de que nós somos impotentes diante das circunstâncias da vida e que nós somos dependentes do Senhor. Isso que é ser pobre de espírito. Bem-aventurado. Nós precisamos buscar no Espírito Santo, precisamos orar, pedir a Deus que nos dê um coração humilde, um coração pobre de espírito, do espírito humano, e nós sermos dependentes, completamente dependentes do Senhor. É isso que é ser humilde. O que é o contrário? É ser arrogante. É aquele que é dono de si, aquele que é autossuficiente, é aquele que acha que pode dar conta da sua vida. É o contrário. Mas Jesus diz para nós não. Bem-aventurados pobres de espírito. E aí ele vai falar, né, sobre a bênção que é, porque deles é o reino do céu. Para cada bem-aventurança tem uma consequência, tem uma bênção, tem um galardão ali, tem um resultado prático. E aí no versículo 4 ele vai dizer, bem-aventurados os que choram. São aqueles que vivem chorando aleatoriamente? Não, são aqueles que choram pelo seu pecado e pelos pecados da humanidade. Quando a gente vê a humanidade aí, a gente chora por causa daquilo que o homem tem feito. Tem gente que é indiferente, matou uma criança, matou uma mulher, houve algum tipo de violência com um indefeso, estão acabando com a natureza, com o planeta, e às vezes as pessoas são indiferentes a isso. Mas nós somos convidados a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados da humanidade. Aqueles que choram por causa dos seus pecados e pelos pecados dos outros
são bem-aventurados também. Esse é mais um passo. No verso 5, como eu disse, bem-aventurado os mansos. Não tem nada a ver com temperamento, não tem nada a ver, com personalidade. Tem a ver com submissão à palavra do Senhor. Por que o povo no Antigo Testamento era um povo duro? Era um povo rebelde, desobediente? Porque eles não seguiam aquilo que o Senhor ordenava. Eles não confiavam na palavra que o Senhor dava para eles. Então, manso aqui, não importa se você tem temperamento forte, se você é um Pedro, né, se você é um João, não interessa. Se você é tranquilo, se você é agitado, não tem nada a ver com isso aqui. É ser submisso à palavra do Senhor. E é interessante que a Bíblia vai falar de um homem mais manso da terra, igual nunca houve um igual. O homem mais manso da terra. Na verdade, no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem outro. No Antigo Testamento era Moisés. Moisés era um homem manso. Mas lembra quando eles fizeram o bezerro de ouro, o que Moisés fez quando chegou lá no arraial? Ele moeu o bezerro de ouro e fez o povo beber aquele pó misturado com água. E Moisés era um indivíduo manso. O outro também, o nosso top, nosso mestre, o Senhor Jesus também manso, era manso. Mas quando ele encontra com os hipócritas, ele desce o cajado. Quando ele chega no templo e vê que há um comércio ali, que as pessoas estão mal intencionadas ali, ganhando dinheiro às custas do sagrado, Jesus entra lá e vira a mesa, dá chicotada em todo mundo. Esses são os mansos. Mas mansidão aqui é submissão à palavra. Quando você ouve a palavra, você é manso, você é submisso. Quando o pastor prega e traz uma palavra ao seu coração, não pelo fato de ser o pastor, não, mas pelo fato de ser a palavra do Senhor, o que você faz? Você dá de ombro? Você diz, eu não vou viver assim? Ou você diz, não, essa palavra eu tomo para mim. Você está sendo um bem-aventurado e é mais um passo, é mais um nível de plenitude, de satisfação que você vai alcançar. No versículo 6 ele vai dizer, bem-aventurado os famintos, né, os que têm fome e sede de justiça, da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela foi evidenciada de uma forma maior lá na cruz do Calvário em Cristo. E aí essa justiça se derrama sobre nós quando Jesus perdoa os pecadores. E nós também buscamos a justiça do Senhor, seja na nossa vida, seja espiritualmente falando, também ao nosso redor, né? Na opressão dos mais necessitados, dos marginalizados, dos mais empobrecidos. Nós somos uma voz que precisa gritar por aqueles que sofrem, por aqueles que são oprimidos. Um exemplo disso, você conhece uma mulher que apanha do marido, denuncie. Você conhece uma criança que é abusada ou que é espancada pelos pais, denuncie. Você precisa ser boca daqueles que não têm voz para poder gritar. Bem-aventurados os famintos. Verso 7 ele vai dizer, bem-aventurados misericordiosos. O que misericordioso? Misericordioso não é uma capacidade inata em nós. É algo que Deus coloca no seu coração. Misericordioso aqui tem a ver com aqueles que sentem o sofrimento do outro. Às vezes você vê alguém sofrendo e você não está nem aí. Às vezes alguém pede oração porque está sofrendo e você bota lá no zap, em oração, e não ora. Você não está preocupado, você não está envolvido, você não está sentindo o sofrimento do outro. Mas aqueles que sentem, aqueles que se envolvem, aqueles que choram com aqueles que estão sofrendo, esses são os misericordiosos. De miséria e cardia, tem a ver sentir a miséria no coração da gente.
sentir a dor dos miseráveis, a dor dos que estão sofrendo. Isso é ser misericordioso. Quando você vir alguém sofrendo, tenha misericórdia. É uma atitude que Jesus espera de nós aqui. É mais um passo, é mais um ponto acima que nós estamos galgando para uma satisfação plena. No verso 8 ele vai falar sobre bem-aventurados puros de coração. O puro de coração é esse processo que nós estamos vivendo aqui. Quando nós passamos a buscar ser humildes de espírito, ser pobre de espírito, quando nós procuramos chorar e sentir os pecados da gente, da humanidade, quando nós procuramos ser mansos, quando nós procuramos ser misericordiosos, esse processo vai purificando o nosso coração. O Espírito Santo vai tirando do nosso coração todas as imundícies, todas as impurezas do nosso caráter. Bem-aventurado os puros de coração. Essa é uma consequência dos passos acima. E também nós aqui galgamos mais um deles para plena satisfação. No verso 9, bem-aventurados os pacificadores. Aqui a gente pensa logo em alguém que separa uma briga. Tá certo, é um pacificador, gente, não briga não, deixa disso e tal. Mas necessariamente não é isso que está falando. No mais profundo, o que ele está falando aqui é daqueles que receberam a paz de Deus e a levam ao mundo. Você que recebeu a paz do Senhor, leva essa paz para o mundo, leva essa paz para quem está vivendo em guerra, tanta gente ao teu redor, leva uma palavra de paz. Por quê? Porque você recebeu essa paz do Senhor. Então, bem-aventurados pacificadores, seja você um pacificador. Se está vendo uma contenda, leva a palavra. Se você vê alguém numa luta contra o pecado, que está em guerra, leva a palavra de paz. É isso que ele está querendo dizer aqui com os pacificadores, que são aqueles que receberam a paz de Deus e vão semeando no mundo a paz que receberam. E no verso 10, para encerrar, é o ponto mais alto da vida cristã: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Você é perseguido por causa da justiça, você é perseguido por causa do Evangelho, você é perseguido por causa do nome de Jesus. Talvez aqui isso não seja muito evidente no nosso Brasil, mas sabemos aí que em muitos países cristãos são assassinados, e às vezes você perde amigos aqui, você de alguma forma sofre perseguição de familiares, de gente que não acredita. É muito comum quando você entrega a tua vida a Jesus e as pessoas dizem: bom, você vai para a igreja, tua vida é uma vida toda torta, agora você quer ser o certinho. Isso é uma espécie de perseguição e que tem um poder grande sobre a vida daqueles que estão começando na caminhada. Mas fica firme, bem-aventurado você é quando você sofre perseguição por causa do nome de Jesus. Você é um bem-aventurado. Jesus vai te satisfazer plenamente, Jesus vai encher o teu coração de satisfação quando você sabe que está sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus, mas você não arrega, você não volta, você não olha atrás, porque você já pôs a mão no arado, e quem tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. Aguenta, irmão, aguenta. Entregou a sua vida a Jesus, prepara os lombos, porque Satanás vai vir com chumbo grosso, mas nós estamos debaixo das asas do Onipotente. O inimigo não pode nos tocar. Então, fica firme, porque o Senhor não deixa que a gente seja provado, tentado, mais do que a gente pode suportar. Ele garante isso. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Depois você, em alguns momentos, reveja esse vídeo, essa palavra, leia e medite nisso. E coloque num papelzinho,
para que sejam objetivos para você buscar esse ano. Eu quero ser mais dependente de Deus. Eu quero chorar mais pelos meus pecados. Eu quero me entristecer pelos meus pecados. Eu quero ser mais manso, obediente à palavra do Senhor. Eu quero ser mais puro de coração. Eu quero olhar para o sofrimento do outro e ajudá-lo no seu sofrimento, ser um misericordioso. Eu quero ser um pacificador. Eu quero levar essa palavra de paz que eu recebi. Eu quero semeá-la pelo mundo. Então é importante isso. Busque isso. E com certeza é a palavra do Senhor. E vai satisfazer a tua vida. Vai satisfazer a tua alma. E tudo aquilo que acontece ao nosso redor vai mudar completamente as suas cores. Essas cores escuras aí desse tempo difícil que a gente vive, você vai ver o sol brilhando, porque o Senhor vai te satisfazer. É um caminho difícil, é um caminho árduo, é um caminho estreito, mas é um caminho que vale a pena. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e que possamos ser bem-aventurados. Amém, amém e amém.